Acabou de vazar um trecho de uma conversa entre Nicolas Ferreira e o pastor Lucinho, aquele que disse que aproveitou a distração da filha para dar um beijo nela para o namorado não ser o primeiro homem a tocá-la. E as falas são de embrulhar o estômago, tá, pessoal? Vou mostrar aqui. É estranho porque passa uma sensação que eles não sabiam que estava sendo gravados. Isso parece ser uma conversa no particular pelo teor. E parabéns para o jornalista Vinícius Betiol que fez o trabalho de encontrar isso aqui e compilar pra gente, tá, pessoal? Eu não quero um cara que ele vai ser corretinho, bonzinho, mas na hora que o gaysismo vier, ele vai se curvar. Na hora que você quer fumar, você quer fazer, você quer. Agora o povo tá com essa aí de plantar uma. Ó, primeiro a gente tem que agradecer o nosso editor, ele vai ter que censurar quase todos os trechos disso aqui, pro YouTube não derrubar. É uma conversa de um pastor com um deputado que se diz crente e eles falam coisas que o YouTube não permite. De cultivar droga para coisa medicinal, a gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe. A gente tá lá na Holanda lá, já tá tudo legalizado. A gente sabe o E é muito que pior morar na Holanda que aqui no Brasil, onde é proibido. Lá a criminalidade é altíssima. as coisas vão tomar. Na Holanda já se tem autorização para praticar sexo com pessoas de 14 anos de idade para cima. Só que esse partido na Holanda está tentando legalizar o sexo a partir dos 10. Ou seja, Você repara que ele fala tentando legalizar, quer dizer, é uma chamada que ele leu em algum lugar e aí já construiu isso como se fosse uma verdade na cabeça dele. Isso não existe, tá? E sobre 14 anos tem outras questões que envolvem até as culturas que eu não concordo e também não funciona desse jeito. Na Holanda não é assim o negócio. E não tem nada a ver com o plantio da ervinha, cara. Não tem qualquer relação. É que é sempre assim a conversa, ela vai para um nível de pânico moral, colocar medo nas pessoas. E é só assim que eles conseguem manter os lunáticos que seguem para ver eles. dias de normatização da pedofilia, Aí, ó, de vai ter que coisas censurar. assim, horrendas. Ó pra onde que vai a conversa. Com uma frase, igual as Eles frases nunca conseguem ter uma discussão para tentar explicar as coisas para a audiência sem ir para esse lado. Sem falar dessas coisas. Tudo tem que envolver e ameaçar. Não, se você não concordar comigo, não me obedecer, amanhã vai estar acontecendo isso com sua família. que eu falei, que a gente falou aqui, né, que esconde um interesse por detrás, que é Aqui é a fala do Nicolas, tá, pessoal? tipo de amor é válido. E você para e pensa, pô, talvez é ou talvez não é. Então eu posso casar com a cabrita? Sim. Eu posso casar com a criança de 10 anos de idade? Eu posso casar com... Ele não consegue interpretar o básico, isso é falta de vontade. Mas nem é o pior, tá? gato? Eu posso casar comigo mesmo? Então Hitler estava certo, ué. Será que Hitler estava certo? A primeira coisa que o pastor conseguiu pensar foi sobre se esse cara da Alemanha, que você vai ter que censurar o nome também, estava certo. E aí o Nicolas concorda, será? Porque se tudo pode, né? Pois é. E aí... Legal, Nicolas. Você concorda com isso que a também? gente vê hoje, né, a dificuldade mesmo nós temos... Para você ver o tanto que a esquerda é forte... E o pastor Lucinho está sendo investigado agora pelas falas dele. A matéria diz que a Polícia Civil investiga e o caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada da Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte. Aí ele chama o Nicolas, claro, para quem não sabe, é líder do André Valadão. E ali tem bastante proximidade, eu acho que até demais, entre o Nicolas e o Valadão. O negócio não parou por aí, tá? A gente percebe o quê? Eles aproveitaram que o pastor estava queimadaço para daí tentar limpar a imagem dele de algum jeito. Apelando para o quê? Pânico moral. Se o pastor não tiver certo, amanhã vai ser legalizado casar com a sua filha de 10 anos e você vai ter que concordar. É sempre isso. Eu não sei como o público ainda aguenta. Todo dia são ameaçados, são chantageados e continuam seguindo. E como eu disse, os próximos trechos são ainda piores. Se você tem alguma sensibilidade e achou terrível já as primeiras falas, vai piorar. Geralmente o cristão que se diz socialista, marxista, ele tem dificuldade com o dízimo também. Que bom! Tem que dar dinheiro para você trocar de carro, senão vai para o inferno? Na verdade, eu descubro que esses caras todos têm dificuldade com autoridade. Qualquer figura de autoridade, eles têm dificuldade com ela. Então,
Verdade, a esquerda que não aceitou a nova autoridade máxima do presidente da República invadiu o Planalto, depredou tudo com prejuízo de 20 milhões para os cofres públicos, até atacando o cavalo da polícia e jogando viatura na água. Eles aceitam a autoridade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pessoal fica com muita raiva do relacionamento que os filhos do presidente têm com o presidente. Aí eu fiquei Não, a gente tem raiva nisso, do relacionamento deles com os cofres públicos. É isso mas que dá peraí, raiva. ninguém nunca criticou os filhos da Dilma, do Lula, né? Mas é porque Porque nenhum é político. Porque nenhum mama nas tetas do Estado. Diferente desse outro aí, que tem os 3 filhos na política, e o outro já tá fazendo campanha para ser vereador em Santa Catarina. É só por esse é motivo. o seguinte, a família é um conceito que traz dor para a Não. pessoa de esquerda, Não, porque eu sou de esquerda, eu acho a família importante, eu amo minha família. Não existe isso. geralmente as famílias não são famílias bacanas, vieram Ah, não, a minha família é bacana, meus pais são casados há mais de 35 anos. de lares destruídos. Então eles entram para o cristianismo e têm dificuldade de entender o conceito de família, do conceito de o pastor é uma autoridade espiritual. Você falou da porque Deus ama mais o pastor do que o fiel. Por isso que o pastor é uma autoridade, ele é melhor que o fiel. Deus só fala as coisas para ele. E para isso, para você receber a mensagem do pastor, tem que dar o dízimo. Tem que dar dinheiro para ele trocar de carro e para você não ir para o inferno. Se não der o pix do pastor, vai para o luta de inferno. classes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre Só pensa escravidão, um pouquinho, o que seria o Silas Malafaia, o pastor Lucinho, o Nicolas Ferreira, se as pessoas não tivessem medo de ir para o inferno? O que eles iam fazer da vida? Não estou falando das pessoas terem uma fé ou não, isso é importante. Eu estou falando das pessoas não terem medo de ir para o inferno. Ia acontecer o quê no dia seguinte? ele fala assim: escravos, sejam obedientes aos seus senhores. Eu não consigo ver Marx falar isso, Que bom! nem Engels. Que bom! Olha isso, cara, que ele está falando. Eu consigo ver Marx falar isso. Que bom! Fala assim: escravos, sejam obedientes aos seus senhores de classes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre escravidão, ele fala assim: escravos, sejam obedientes aos seus senhores. Eu não consigo ver Marx falar isso, Ainda bem. nem Engels, nem Por isso que eu ninguém. gosto das obras de Marx. Se o cristianismo fosse um socialismo, ele ia falar assim: matem seus senhores. Não. Paulo ainda diz mais, Paulo diz assim: Não. Se isso acontecesse, ele ia dizer o quê? Olha, gente, existe aqui uma clara diferença. Vamos tentar tornar as coisas mais justas para que ninguém sofra ou morra de fome. É simples. Você acha que não dá para piorar? Olha esse outro trecho aqui. é exatamente essa questão do meu corpo, minhas regras. Isso está destruindo as meninas, porque aí a gente já entra Sim, pro caminho. não, tá destruindo as meninas. Quando elas falam, olha, eu tenho meu corpo, ninguém pode tocar, isso é terrível, cara. As mulheres não podem pensar desse jeito, é ruim para a do sociedade. feminismo. Então vamos lá. O feminismo Por que é ruim também. O certo é não poder votar, não ter direito ao voto, nem nada. Até a existência do movimento feminista era isso que acontecia. o cara tem que se sentir ofendido quando ele é chamado de machista e uma mulher Ainda chamada bem, de tem que ser ofendido. feminista não precisa ficar Meu ofendida. Deus do céu, É exatamente claro que não, cara. Meu Deus, o cara que é machista, ele ataca. A diferença é que a mulher não seria feminista. Ela teria que defender femismo, não feminismo. O femismo é o que define que a mulher é um gênero superior. Então o problema a gente pode ver é falta de cérebro, falta de capacidade cognitiva ou de leitura ou de interesse mínimo por aprender algo que, sei lá, que seria mais difícil para um cérebro de uma criança de 6 anos, tá ligado? E agora investigado pela Polícia Civil, vai ser tratado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. O pastor, ele fez um videozinho para tentar corrigir as coisas. Antes mesmo do apelo ao Nicolas, que agora ficou pior ainda. Eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha. Aquele vídeo, havia 1000 homens, era uma reunião de homens. Então, se é para homem, pode falar isso e ensinar isso, né, Lucinho? E eu estava falando para eles da A gente tá necessidade anotando. de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. Ah, tem que Eu fiz levantar um a autoestima da comentário filha beijando brincalhão. ela. Quem me conhece, meu estilo de pregação, sabe como é que eu sou. Eu brinco. O quem me conhece sabe, meu, é uma red flag, sabe? Uma bandeira vermelha. Quando a pessoa fala isso, você já estranha um pouco. Faço uma pregação sempre leve, alegre,
Mas agora Muito estão alegre. pegando e tirando do contexto. E o que eu quis dizer ali é que... Tirando do contexto. Aí o que ele faz? Não, a minha fala deu problema. É que tiraram do contexto. O que eu queria dizer é... Aí ele começa a falar uma coisa que não seria problemática, achando que as pessoas vão substituir na cabeça a fala anterior por essa. Meu amigo, não tem dessa de tirando de contexto. Você já falou, já era. Não adianta agora... Ah, não, tiraram de contexto, eu vou falar o que eu penso de verdade. Já era, cara, você falou. Já tá gravado, o pessoal tá compartilhando, a Polícia Civil tá investigando. E o Nicolas solta essa bobagem e tenta dar um de monarca, não sei, né? Não acho também. No pior momento possível. É para eles. Pra gente é o melhor momento possível, o mais oportuno. Aliás, agora o TSE decidiu. Olha, o Bolsonaro, ele entrou com um recurso e pediu pro pessoal livrar a barra dele. Acionou o STF e pediu para voltar a ter legibilidade ou voltar a ter os direitos políticos e disputar as eleições. Só tem um pequeno problema. Ele entrou com esse recurso confiante que ia dar certo, convocando as manifestações. Logo nos dias seguintes, chamou manifestação em Aracaju, não foi ninguém. Depois chamou manifestação em Ribeirão Preto, no AgriShow, e não foi ninguém. A decisão só podia ser essa: Tribunal Superior Eleitoral nega recurso de Bolsonaro e Braga Neto e mantém inelegibilidade por 8 anos. Pessoal, todos os 7 ministros que estavam votando foram contra restabelecer a chance do Bolsonaro disputar uma eleição. Todos votaram contra. E ainda confirmou uma multa de 450 mil para o Bolsonaro, 250 mil para o Braga Neto. Parabéns. Você vê que a coisa tá tão feia que em Santa Catarina o mito está sendo esquecido. Tentaram criar para ele um título de cidadão catarinense. E levaram isso para a Câmara, um bolsonarista tentando puxar saco. Agora chegou o dia de aprovar isso e nem apareceram. Os deputados nem tentaram ir lá, nem quiseram votar, então cancelaram e ele não consegue nada nem em Santa Catarina. Para quem não ficou sabendo, o Mauro Cid saiu da cadeia. Sim, o ministro Alexandre de Moraes que mandou soltar. E o que era para parecer ser uma notícia ruim é, na verdade, ótima. Aliás, o Moraes fez isso para manter o acordo de delação e não entrar em um erro de prendeu ele por muito tempo, a delação não é mais válida porque ele estava debilitado, ia falar qualquer coisa. Está sendo feito tudo do jeito certo, com calma, para chegar no objetivo que é descobrir a verdade por trás dos casos das joias, né? Mandou soltar o Cid e preservou a delação, só que antes de ser solto, Cid faz acusações e novas acusações contra Bolsonaro. Além disso, o advogado mandou ele ficar longe do celular, para não receber lá a chamada do Bolsonaro implorando ou ameaçando para ganhar alguma ajuda. Em Santa Catarina foi já uma derrota aí sobre a votação. Só não está pior que no Rio de Janeiro. O Ramagem, candidato do Bolsonaro à prefeitura, está perdendo feio nas pesquisas por Eduardo Paes. Ele contratou um marqueteiro, acho que é o Paulo Vasconcelos, que também fez a campanha do Cláudio Castro, eleito. A pesquisa foi um banho de água fria e parece que a vantagem do Eduardo Paes aumentou e só está piorando a situação. O Ramagem sobe nas pesquisas, cresce igual rabo de cavalo para baixo, coitado. E nem no Rio de Janeiro tá dando para conseguir alguma coisa a mais. É realmente o fim dessa turma. E mesmo com a situação dramática no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite não dá um alívio. Ele soltou um vídeo agora que é bizarro, tá? Eu vou mostrar aqui. Como ser humano, né, O detalhe é produzido ainda. devastado por dentro, como cada um dos gaúchos está. Mas como governador, nós estamos aqui firme, né, e não vamos titubear, e estamos fazendo tudo com foco, com atenção, com disciplina, com indignação para dentro da máquina pública, para que tudo A indignação com o governo esteja ao federal. nosso alcance, seja feito para resgatar cada vida que seja possível de ser resgatada, né, brigando com quem tiver que brigar para colocar todas as estruturas Brigando com quem tiver que brigar. necessárias em campo. Parece que ele tem um e garantir inimigo que invisível, né? todas as vidas que estão hoje apelando, suplicando por resgate sejam Não atendidas. tem vergonha na cara, né, Eduardo Leite? Quando tudo começou lá no Rio Grande do Sul, essa foi ligação telefônica. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o Avenida da Defesa aqui
Ele está me contando que tem 8 helicópteros à disposição para o Rio Grande do Sul, que está com problema, sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Tá? Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitir. Outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessários para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se for só 30, sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar. Tá? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. E amanhã nos encontraremos a partir... a hora que eu embarcar aqui, eu lhe telefono. Tá bem? Obrigado, presidente. Abraço, que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva. Isso. E vai dar uma trégua no final de semana, mas volta a chover na semana que vem. Enfim, estamos num quadro difícil aí pelos próximos dias. Tá bom. Que Mas continua, estranho. governador. Que estranho. O Eduardo Leite falou que estava brigando com a máquina pública, com quem tivesse que brigar do governo federal para receber as coisas, e eu não vi nenhuma briga. Eu não vi nenhuma objeção do governo, nem o Eduardo Leite brigando para ganhar algo. Eu não sei se eu estou ficando doido, eu não vi. Aí o deputado federal e líder da oposição, Maurício Marcon, recebeu a informação que os helicópteros das Forças Armadas estão preparados em Santa Catarina sem conseguirem avançar ao Rio Grande do Sul devido ao mau tempo. Enquanto isso, o da Havan está disponibilizado pelo Luciano Heng e enviado também pelo governador Tarcísio, entre outros, estão no resgate. Cara, é literalmente mentira, e ele foi corrigido pela rede social do Elon Musk. Essa informação é falsa. Existem diversas matérias e vídeos mostrando o resgate de civis por parte da Força Aérea Brasileira. As últimas notícias apontam que a Força Aérea resgatou mais de 244 pessoas. Matéria CNN Brasil, O Antagonista, Força Aérea, o site oficial, notícias do UOL, YouTube e Globo. E a CNN soltou imagens aí dos resgates da própria Força Aérea que, segundo o líder da oposição, ainda não estava lá no Rio Grande do Sul. E quem foi ajudar o Rio Grande do Sul com 30 mil marmitas distribuídas? O pastor Silas Malafaia? Não. Foi o MST. Obrigado aí pelo gesto de vocês todos aí. Tá bom esse arroz aí? Fazer em quantidade não é fácil também, né? É para fazer para muita gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Tudo bom, obrigado. Obrigado a vocês aí, valeu, hein? Obrigado. Isso agradece mesmo. Até um galetinho aqui. Valeu aí, pessoal. Obrigado mesmo. Bom saber que pode contar com vocês aí. Não, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Obrigado. E vamos fingir que em 2019 o Eduardo Leite não cortou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. A gente também vai fingir que o governo Bolsonaro não cortou em até 99% recursos e verbas para enfrentamentos de desastres naturais. Ele fez isso para sobrar dinheiro para a campanha. Aconteceu em 9 de 2022, ou seja, setembro, em cima das eleições. Essa é a opinião do senador Carlos Heinz, aquele da atriz que ficou falando na CPI, recebeu informação enganosa e acreditou, né? A opinião dele. É que o próprio deputado falou há pouco que o Zequinho não manda nada, ou frase parecida, né? Então seria com o secretário de governo, tá, né? Que nem hoje eu vou aceitar falar, eu vou aceitar falar. Você poderia falar sobre mudanças climáticas, da nossa reportagem? O Brasil vai cumprir o acordo? O Brasil vai cumprir os acordos sobre mudanças climáticas? Eu gostaria, nas mudanças climáticas, que qualquer país do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, da América, qualquer país, tivesse a legislação que tem aqui no Brasil. Não existe no mundo, em cima de mudanças climáticas, um país que tenha 500 milhões de hectares de terra protegida, fora o que tem hoje dentro do proprietário. Então vocês, que representam ONGs internacionais, por favor, peçam lá para a Inglaterra, do WWF, peçam para o Greenpeace lá da Holanda, peçam para eles, dizer lá dentro da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, onde quer que seja, o que tem que ser feito. Agora, cobrar de um agricultor que deixa 80% da sua propriedade protegida não pode usar. O que ele tem que fazer? Entendeu? Agora você tem uma casa, em 3 quartos, 80% você não pode usar. O que você vai fazer? Então essa questão hoje, o mundo tem que entender que eles têm que pagar para o Brasil, não cobrar mais do brasileiro. O Brasil não aguenta mais, ok? O brasileiro, o produtor brasileiro, com as cargas nas costas, em cima dessa questão. Então hoje o mundo tem que pagar para o Brasil. Eu gostaria que vocês fizessem uma campanha no mundo inteiro, assim, copiem a lei do Brasil. Fazer 500 metros na beira do rio, não tem rio da Europa, não tem rio, só que tem 500 metros de margem, não tem, ok? Até e vocês aí, queriam que obrigassem o Brasil a ter isso aqui. Então essas questões, digam isso para o mundo inteiro, ok? Gravem e digam isso. Copiem a lei do Brasil, exijam que a Europa tenha a lei do Brasil, exijam que a Ásia tenha a lei do Brasil, exijam que os Estados Unidos, qualquer país concorrente nosso hoje tem essa lei que o Brasil tem, extremamente restritiva. Então essa questão do crescimento global, nós não iremos pagar essa conta. Os produtores rurais que estão sustentando esse Brasil não vão estar pagando essa conta para o mundo inteiro, ok? O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito. Aí, okay? Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. O senhor acha que o Brasil vai cumprir ou não vai cumprir os acordos? O que não pode... Toda a comunidade científica internacional confirma que existe aquecimento global, todos. Só que ele escuta um que concorda com ele. Aí esse tá certo.
Esse é um cientista de credibilidade. Pelo amor de Deus, cara, é muito ridículo. É um adulto. Se fosse uma criança, tá bom, né? É jogar nas costas dos produtores essa conta. Eu quero que as ONGs, aqueles que defendem, botem a mão no bolso. Não eu que sou produtor, e os milhares de produtores, eles têm que pagar essa conta pro mundo inteiro, ok? E aqueles que defendem, põem a mão no bolso e paguem a conta, não o produtor rural brasileiro. A que ONGs o senhor se refere? Greenpeace, WWF e tantas outras que estão por aí fazendo a sua pressão. Como... O cara que nem acredita em mudança climática, vendo na frente dele, não dá. Aí nessa situação, muita gente aparece para conseguir curtidinha nas redes e ganhar engajamento e tentar conseguir seguidores. Aí apareceu o advogado do Bolsonaro para passar vergonha e falar uma coisa que não tem qualquer sentido. A verdade é que se o Lula não fosse tão um xingamento, Israel podia estar ajudando nos resgates, assim como fez no passado. O advogado do Bolsonaro, exército mais preparado para casos de soterramento. Cara, Israel está num momento que realmente dá para enviar o pessoal do exército deles. Tá todo mundo desocupado. Vocês são muito inteligentes. Sério, meu. Vocês têm um cérebro muito bom. E o Mourão, o que ele está fazendo, né? Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados, ela representa as pessoas dos estados. O Senado, o senador, ele representa o estado que a pessoa mora. E o que ele está fazendo? Em emendas, em atuações. Olha, ele recebeu bastante emenda e bastante dinheiro para destinar. E não fez nada, não executou nenhum. Está tudo empacado. Pegou lá 170 mil, 400 mil, 450 mil, 700 mil. Está parado. A única coisa que ele destinou foi dinheiro para o Rio de Janeiro, para comprar ambulância. Teve uma pessoa que ficou muito feliz com a inelegibilidade do Bolsonaro, agora sendo confirmada. Mais uma vez, foi o Tarcísio. Pessoal, já deu para perceber que o Tarcísio prefere isso mesmo, né? Chega 2026, o outro não consegue disputar e ele vai ser indicado. Esse é o melhor cenário. Tanto é que na última manifestação não ia ter muita gente, ele fugiu, falou pro Bolsonaro, não, eu vou estar ocupado, não vou aparecer aí não. Agora o Tarcísio está se movimentando nesse sentido de começar a querer aparecer em pesquisa eleitoral e mostrar que é um potencial candidato à presidência. Aí ele faz o quê? Irrita a turma da boiada. Saiu a notícia divulgada agora pela Globo que o Tarcísio irritou os mais próximos do Bolsonaro e com isso o mito foi aconselhado a indicar a Michele e pressionar o Tarcísio por um apoio mais fiel. Tanto é que o Marco Antônio, um dos principais apresentadores lá da Jovem Pan, da época bolsonarista, ele já está sacando tudo. O Tarcísio hoje, ele contribui para isso que a gente está vendo. O Tarcísio, ele contribui para o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, por não falar, ele também apoia o inquérito das fake news. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, ele apoia a perseguição ao próprio Bolsonaro. Não adianta me falar que com a interlocução dele, o Bolsonaro será poupado. Só uma pessoa muito estúpida e idiota para acreditar na clemência e na benevolência de um ditador sanguinário, vampiresco, sequestrador de brasileiro inocente, sequestrador de senhora de 71 anos de idade. Só um imbecil completo para falar que a interlocução com esse cara funciona. Porque até agora não funcionou. Então tá na hora de deixar de ser trouxa e bajulador. E você tem que cobrar o político em quem você votou, para agir como líder, para deixar de ser positivista e de ser lacaio de ditador. Que a gente tá de saco cheio disso. Enquanto ele não fala, quantas pessoas sofrem na mão do Alexandre? Que vergonha. Hoje eu tenho vergonha. É triste falar isso. Eu tô do lado dele aqui. Eu moro do lado do Palácio do Governo. Meu Deus, cara. Pior ainda é isso aqui, ó. Povo abençoado do Brasil. Povo abençoado, eu não tenho como criticar o Lula. As últimas notícias são boas e estão mostrando que o governo atual é muito melhor que o anterior e nenhuma igreja foi fechada. Então eu vou inventar coisas na minha cabeça. Chega no Rio Grande do Sul, diante da calamidade e dor dos gaúchos, faz brincadeira de futebol. A brincadeira foi, ele estava passando, um repórter perguntou, ele respondeu uma palavra. Isso aqui está atrapalhando o trabalho dele, porque perdeu 1 segundo. Sendo que a gente está falando de atraso de 1 ano de compra de vacina e o Malafaia ficou quieto. Esse cara tá ficando senil? Não tem postura de um presidente da República diante da dor do seu próprio povo? Ah, é verdade. Não tem postura diante da dor do próprio povo. Estou com Covid. Olha isso, Malafaia. Estou com Covid. E para ninguém falar que eu não encerrei com notícia boa, a justiça, depois de negar 3 vezes a prisão do rapaz lá, do cara que acertou e tirou a vida de um pai de família que estava trabalhando, né? Eu vou evitar outros termos para não tomar processo, cara. Vocês sabem como funciona. Agora, o sujeito que
que foi socorrido pela mamãe depois de sair de um bar e acertar um pai de família correndo com uma Porsche, parece que finalmente pode ir pra cadeia, tá? Eu agradeço a todos aí pela presença, pessoal. Em breve vou trazer mais conteúdo e a gente também vai continuar com as transmissões ao vivo.